Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao GastroTalks. Meu nome é Estela Marini Meu nome é Candice Krumel. e hoje, Candice, nós vamos falar de um tema muito importante dentro da gastroenterologia, mas que é recente, que é um tema mais novo, chamado Síndrome de Ativação Mastocitária, né? E a gente costuma chamar de SAM. E para estar aqui conosco falando desse tema, nós convidamos a nutricionista Adriana Laufer, doutora em nutrição, e que gosta muito desse tema também, e por isso que nós logo pensamos no nome dela. Seja muito bem-vinda, Adri. Obrigada, gurias. Já tô quase pagando aqui junto com vocês, né? Ela tá querendo me cobrar. Eu vou cobrar aluguel, sim, não quero nem saber. Além da Candice, a Adri é quem, e eu, a Adri é a que mais participou do podcast até hoje, né, Adri? Eu já tô íntima. Isso A aí. Coisa boa. Ela se enganou, sou doutora em gastroenterologia, não em nutrição. Desculpa, pequena falha técnica. Só vai fazer mais sentido eu estar aqui, né? Exatamente, exatamente. Então vamos lá, é um tema um tanto quanto difícil e nós vamos tentar ao longo do podcast descomplicar a síndrome de ativação mastocitária. E eu percebo no dia a dia de consultório que os pacientes já estão vindo em função. Claro, hoje nós temos muita informação na internet e muitas vezes o paciente já traz essa suspeita, mas existe muita confusão, né? Até porque não é algo, como eu disse, é novo, é um tema novo para nós médicos e ao mesmo tempo para os nutricionistas também, e tem algumas diferenças, né, entre as diferentes. Tem condições que dão sintomas muito parecidos, mas que é nas pequenas diferenças é que nós vamos fazer realmente o diagnóstico de uma ou de outra. E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui também. Mas eu primeiro convido a Candice a nos falar um pouquinho. Então, o tema é síndrome de ativação mastocitária, mas afinal, Candice, o que é o tal do mastócito? E por que quando o paciente tem a síndrome de ativação mastocitária, ele tem sintoma em várias partes do corpo? Conta para nós um pouquinho sobre bem essa parte da base, né, do conhecimento. Da imunologia. Na verdade, Exatamente. o mastócito, ele faz parte do nosso exército de defesa, assim. E ele costuma estar na interface com o meio ambiente. Então, ele está na árvore respiratória, no trato gastrointestinal, na nossa pele. Ele está onde a gente tem uma interface com o meio ambiente. E ele é a célula ali do nosso sistema de defesa que faz as reações alérgicas. Então, a gente tem alguns mediadores, né, principalmente a IgE, que avisa o mastócito que a gente entrou em contato com alguma coisa que a gente é alérgico, e o mastócito libera, né, as enzimas que ele tem dentro dele, ele degranula, esse é o termo técnico, ele degranula, e faz todas as reações alérgicas. O mastócito seria como um soldado que está ali na guerra com um monte de granada. Então ele recebe no walkie-talkie o negócio, libera todas as granadas para fazer uma baita explosão aqui e ele libera essas granadas. Tem vários mediadores inflamatórios dentro dessas granadas, mas o mais importante, o que a gente fala mais, é a histamina, porque é a que dá mais reações. Então, ela que dá a reação da vermelhidão, da coceira, da vasodilatação, que é aquela coisa de ficar quente, né? E que depois, quando a gente falar dos sintomas, vai dar também sintomas tipo de baixar a pressão. Mas tem outros mediadores inflamatórios, tem as prostaglandinas que dão dor. Então, tem várias coisas que depois até a gente vê na hora do diagnóstico. Mas, então, o mastócito faz parte do nosso exército de defesa. Ele tem várias substâncias dentro dele, que quando ele é avisado, ele libera essas substâncias. E, normalmente, ele é a célula efetora das reações alérgicas do nosso corpo. Acho que é isso, mais ou menos. Perfeito. E ele está espalhado em várias partes do corpo, né? Ele não está só no trato gastrointestinal, por exemplo, né? E por isso que a síndrome é um conjunto de sinais e sintomas de ativação mastocitária, ela pode se manifestar em vários órgãos, né? Essa é a ideia. Não, isso faz parte do diagnóstico, inclusive, né? Perfeito. Nós temos receptores celulares para os mastócitos em todo o corpo, né? Então, por isso que pode causar sintomas tão diferentes. Exatamente. E é uma alergia, Candice? Não. Na verdade, sim, a síndrome de ativação mastocitária, ela usa essa célula, mastócito. Mas a alergia, ela tem um outro mecanismo fisiopatológico. Então,
A alergia clássica, ela envolve a IgE, que é a imunoglobulina. Então, a gente entra em contato com alguma coisa, o nosso corpo produz IgE contra aquilo, e a IgE, quando a gente entra em contato, ela se liga no mastócito e libera, degranula o mastócito. Mas, então, a alergia é uma reação mediada por IgE. A síndrome de ativação mastocitária, como a gente vai ver depois, é um comportamento anormal do mastócito, né? Ele não é deflagrado pela IgE e ele não tem essas coisas clássicas que a gente tem de alergia. Tipo, comi camarão, meia hora depois, comecei a urticária, não tem isso. É totalmente diferente, né? É isso. Perfeito. Essa tua comparação ela é muito importante, né? Porque então, a alergia ela tem um gatilho específico e aí, claro que muitas vezes é alimentar, não necessariamente, mas geralmente, muitas vezes é alimentar. E já na síndrome de ativação mastocitária, os mastócitos estão desorganizados, né? Qualquer estímulo, ele já degranula, ele já detecta como uma ameaça, né? Então, ele tá muito como se fosse uma sensibilidade, né? Ele está realmente liberando substâncias que não deveriam para questões que não são realmente uma ameaça para o corpo, né? Naquela E analogia que eu usei com soldado, seria como assim, quando dá um ruído no walkie-talkie, tipo assim, nem Deus, assim, vamos atacar. Dá um ruído no walkie-talkie, ruído no walkie-talkie, libera. Libera, né? Ele tá liberando por qualquer coisa, assim, né? perfeito. Outra dúvida que frequentemente as pessoas têm é a diferença entre síndrome de ativação mastocitária e intolerância à histamina. Tu pode nos ajudar a responder essa dúvida? Bom, eu acho que já começou com a definição, né? Então, da síndrome de ativação mastocitária é um mastócito que está deflagrando, está degranulando por coisas que não deveriam degranular. Vou te dar exemplo tipo estresse, faz o mastócito degranular. A intolerância à histamina, na verdade, é deficiência de uma enzima, né? A enzima que vai quebrar a histamina. Então, a histamina vem de fora, ela vem do meio externo, e a gente tem a deficiência dessa enzima, então acaba sobrando histamina ou ficando histamina demais no nosso corpo e dando reações, mas é uma deficiência enzimática. Na síndrome de ativação mastocitária, essa histamina não é externa, ela já está dentro dos mastócitos e é o mastócito que libera a histamina, então não tem tanta influência da histamina externa. E não tem nada de deficiência enzimática na síndrome de ativação mastocitária, como tem na intolerância à histamina. Os sintomas, quando o paciente fala, eles podem se confundir, tá? Os sintomas, eles são... Porque a histamina que é a efetora dos dois, assim. Então, o paciente tem reações cutâneas, o paciente tem reação respiratória, o paciente pode ter reação cardiovascular nos dois, e o paciente tem reação gastrointestinal nos dois. Mas também é diferente. E na síndrome de ativação mastocitária não tem tanta reação do trato gastrointestinal quanto na intolerância à histamina. Como na intolerância à histamina, essa histamina a gente consome no alimento, tem muita reação do trato gastrointestinal. Tipo, 90% dos pacientes têm reação do trato gastrointestinal. Já na síndrome de ativação mastocitária, não necessariamente o paciente vai ter reação do trato gastrointestinal. Acho que é isso mais ou menos, Adri. O que tu acha? Não, é isso aí mesmo. A intolerância à histamina é uma condição totalmente diferente da SAM, porque é uma intolerância alimentar devido à deficiência de uma enzima que digere a histamina que a gente ingere nos alimentos e bebidas. E a SAM é uma questão celular, digamos, né? As células da pessoa são muito reativas e isso independe da histamina da alimentação. Depois que a gente vai falar de alimentação, até podem ter alguns alimentos que contribuem um pouco, mas não tem necessariamente relação direta com a alimentação. É que eu acho que também pode ter alimentos que são gatilho, como a gente falou assim, que como a ação tem vários gatilhos, a gente tem alimentos que são gatilhos, mas não tem tanta essa coisa de tipo a quantidade de histamina dentro do alimento. Acho que é mais o alimento como sendo um gatilho para a reação, né? Que nem o próprio álcool, né? Ele é um liberador. O mentol, ele pode causar também sintomas de SAM, porque ele ocupa os mesmos receptores celulares do frio ou do calor. Não lembro agora qual dos dois, mas daí que por isso que produtos com mentol podem desencadear sintomas também. Que louco isso! Mas são... Enfim, depois a gente vai entrar mais nessa parte. Perfeito. E
Claro que é uma condição, é um diagnóstico que nós estamos fazendo mais recentemente, né? E até inclusive, se a gente for avaliar na literatura, os estudos são mais realmente dos últimos 5, 10 anos, né? Ainda a gente carece de bons estudos, mas está tendo cada vez mais, né? Tiveram, inclusive, esse ano teve uma publicação muito interessante, né? Como realmente mostrando que está tendo uma representação científica, né? Que está se estudando cada vez mais. Mas também, ao mesmo tempo, parece que aumentou bastante o número de pacientes que já chegam já trazendo esse diagnóstico. O que tu acha por que contribuir, o que está contribuindo, Candice, para nós fazermos mais diagnósticos, mas também os pacientes estarem mais atentos? Bom, o que eu acho, em primeiro lugar, eu acho que as pessoas estão mais reativas, ponto, né? Eu acho que a gente faz, nossa sociedade, até eu não sei se eu li isso num artigo ou não, mas parece que o nosso corpo está reagindo contra a vida moderna, tá? Então acho que as pessoas estão tendo mais reações do que elas tinham, né? 2, na medicina, tudo que a gente não consegue nomear, a gente finge que não existe, tá? É verdade isso, gente, porque assim, tem tanta doença, a gente estuda, só que às vezes o paciente chega com sintomas muito loucos e tu, tipo assim, não sei o que tu tem, eu não sei, não existe, né? Então, no momento que a gente começa a estudar uma doença e eles começam a nomear e dar critérios diagnósticos, de dizer assim, assado, a gente começa a fazer diagnóstico. Porque Perfeito. há 10, 15 anos atrás a gente nunca falou de sangue, não está nos livros, não tá no nosso livro de gastro isso. Nosso livro de Não, gastro não tem intolerância à histamina, Não, né? e com Covid também, porque o Covid desorganizou o sistema imune das pessoas, né? E deu um boom de intolerância à histamina depois do Covid. exato, tem Não é. uma Então eu possível acho que associação. tem várias coisas acontecendo. Então eu acho que as pessoas estão mais reativas também. E eu acho que no momento que a gente estuda, a gente faz mais diagnóstico. E claro, como tu falou no início, hoje em dia as pessoas têm mais acesso à informação. Quando nós começamos, quando a Adri começou na nutrição e a gente começou na medicina, quando a gente queria pegar um artigo científico, a gente ia aqui na biblioteca da faculdade, falar com a bibliotecária, pedir o artigo e ela tinha 14 dias para nos mandar o artigo. Era ou não era? Tá? Via Isso nós Bireme. estávamos Aham. via Bireme, nós estávamos na faculdade, tá? Na faculdade. Hoje em dia, ontem a Estela me mandou um negócio, alguém consegue um artigo? Eu peguei, entrei ali e mandei o artigo para ela. Então as pessoas, em minutos, as pessoas têm mais acesso à informação e tem gente fazendo vídeo na internet, que eu acho ótimo, entendeu? Eu acho ótimo o paciente se estudar. Claro que tu não pode entrar numa noia, né? Mas eu acho ótimo ele pegar os sintomas que ele tem e estudar isso. Esses dias chegou uma paciente, ela estava muito enlouquecida. E eu acho que hoje em dia esse é o papel do médico, tá? E ela estava achando que ela tinha absolutamente tudo. E ela queria fazer uns exames assim, ó, muito, né? E daí eu falei pra ela, olha só, fulana, tu até pode ficar louca, mas eu não posso ficar. Então eu vou fazer o que a gente tem que fazer, tá? Para chegar no teu diagnóstico, né? Então, eu acho que hoje em dia é isso. O papel do médico vai ser filtrar as informações que o paciente traz e dizer, não, olha, nós temos que tomar essa direção é a correta. Se isso aqui não der certo, a gente vai ver outras coisas, né? Candice, eu gosto muito de trazer para os pacientes que nós médicos, a Adri enquanto nutricionista, o nosso papel é justamente guiar os pacientes. O nosso papel é de GPS. O que eles estão buscando? Eles estão buscando se sentir com saúde. Então, eu, né, enquanto gastro, a Adri enquanto nutri, você enquanto gastro, nosso papel é guiar vocês de volta para o caminho da saúde. Porque, ao mesmo tempo, é muito interessante eles atentarem para seus sinais e sintomas, porém, é muito ruim ter vários GPS, né? Eu sempre digo para os pacientes, ok, eles se deram conta que algo não está bem, procurou ajuda. Escolhe um médico de tua confiança, uma nutricionista de tua confiança e segue esse caminho e silencia os demais. É que nem tu querer dirigir com 3 GPS, daí não dá, porque ao mesmo tempo, como tu falaste, pode somar no primeiro momento, até porque daí ele vai buscar ajuda, né? Porque muitas vezes fica só tomando sintomático, só mascarando com o remédio só para os sintomas e não busca ajuda. Isso, então,
eu acho que tem esse papel a internet de alertar para buscar ajuda. Mas, ao mesmo tempo, para se autodiagnosticar, é um mundo muito complexo. Nós estudamos, né, a gastroenterologia já há bem mais de 15 anos. E cada novo paciente com sintoma de dor abdominal, diarreia, estufamento, é um desafio para nós. Porque são pelo menos 10 condições que têm sintomas muito parecidos, como a gente vai ver ao longo do podcast. Então, daí, esse trabalho fica muito complicado para o paciente se autodiagnosticar, né? E daí está na hora de ele escolher o GPS que ele quer e silenciar os demais. Eu penso que assim a gente consegue extrair do mundo virtual, né, os benefícios sem realmente causar um estresse maior, porque o que gera das nossas fontes de estresse é quando a gente perde essa confiança, é quando a gente fica inseguro. E quando a gente tem muitos GPS, isso nos dá uma insegurança, porque a Candice fala uma coisa, a Estela fala outra. E aí a pessoa se sente cada vez mais perdida. Eu sempre digo, é que nem quando tinha meus filhos pequenos, cada um falava uma coisa quando o nenê chorava. Ah, isso é fome. Ah, não, isso tem que trocar fralda. Ah, acho que o teu leite não está sendo o suficiente. E eu lembro que muitas opiniões estavam, assim, me deixando... Parecia que eu não sabia cuidar do meu filho, me dando insegurança, né? Então, eu acho que isso serve muito para os dias atuais, da gente poder, sim, escolher os nossos médicos, a nutricionista, e silencia os demais. E acho que isso é uma forma que vai realmente somar. Não sei o que vocês acham. Toda a vida. Não, Concordo. e eu acho que a internet também, às vezes, tem exames que a gente não tem disponíveis aqui no Brasil, tá? E outros são disponíveis, mas são extremamente caros e não necessariamente vão dar a resposta que o paciente quer. Então, às vezes, o paciente chega dizendo, eu queria fazer tal exame, e acha que o convênio vai pagar tal exame. Então, eu falo, olha, Perfeito. Tá, ok, só que assim, esse exame só tem lá em São Paulo, custa tanto. E eles, não, mas eu quero fazer pelo convênio. Não, isso não vai rolar, né? Então, tem isso também, porque hoje em dia cresceu muito, principalmente na gastroenterologia, exames diagnósticos que vem microbiota intestinal, vem metabolomica, vem um monte de coisa assim que na prática a gente não usa tanto e não é todos os pacientes que vão se beneficiar disso. E até o próprio negócio da intolerância à histamina tinha, tipo assim, vamos ver histamina nas fezes. A gente viu que não fala, não tem validade. Não tem validade histamina nas fezes, entendeu? Então, só que isso são coisas que a gente está descobrindo também. Se me perguntassem há 5 anos atrás, histamina nas fezes para intolerância à histamina, porque eu nem sabia o que era intolerância à histamina, e 2, que eu disse, provavelmente faz sentido, né? Se tu tem a histamina alta, vai vir alto nas fezes, faz muito sentido fisiopatológico isso. Mas na prática a gente viu que não. Então tem isso também, que tem exames novos surgindo, mas que são exames que estão sendo testados ainda. A gente não tem ainda para que funciona, para que não funciona, e se esse exame vai conseguir guiar um tratamento ou não. Então, claro que seria ótimo que a gente pudesse fazer todos esses exames em todos os nossos pacientes, até para a gente aprender com isso, né? Só que não dá do ponto de vista financeiro, sabe? E a gente sempre fala aqui, né, que a grande base do nosso diagnóstico, né, de diagnosticar a causa, que é o nosso objetivo sempre, é entender onde é que está a origem do problema e tratar a origem, ela vem através da anamnese, através das informações que o paciente vai nos passar. E justamente, como é que é feito o diagnóstico da SAN, Candice? Conta para nós, né? Já que é uma síndrome, ou seja, um conjunto de sinais e sintomas, como é que a gente faz, como é que a gente pensa que o paciente pode estar, né, sendo portador dessa condição? Bom, a primeira coisa é a clínica, como tu falou, né? Então, a síndrome de ativação mastocitária são episódios que o paciente tem recorrentes, não é uma vez, são episódios recorrentes que ele tem de reações simultâneas em 2 ou mais órgãos do corpo, tá? Quais são esses órgãos? O aparelho respiratório. Então, o paciente pode ter tipo ataques de asma, que a gente fala de broncoespasmo, por causa da histamina. O aparelho cardiovascular. Então, pode ter episódios de pressão baixa, desmaios, o coração bater muito rápido de taquicardia. Gastrointestinal, que é principalmente cólicas e diarreia. E pele, que é urticária. Então, tem que ter reações, tá, simultâneas em 2 ou mais órgãos do corpo, certo? Essas reações, elas são desencadeadas
por coisas muito aleatórias. Isso que é a coisa bizarra, tá? Então, assim, pode ser desencadeado por um cheiro de um perfume, pode ser desencadeado. E isso que eu falei pra vocês, às vezes chega um paciente com uma história muito louca e tu pensa, que história louca, não tem nem noção, entendeu? Né? Então, pode ser desencadeado pelo cheiro de um perfume, pode ser desencadeado por mudança na temperatura, pode ser desencadeado por alguma coisa da alimentação, pode ser desencadeado por estresse. Então, tem vários gatilhos, mas tem essa parte clínica, que são esses episódios recorrentes de tipo umas respostas muito alérgicas, que envolvem 2 ou mais órgãos. Daí vem a parte laboratorial do diagnóstico, que eu acho que é onde a gente se enrola, tá? É difícil. Na parte laboratorial, é medida uma enzima que é liberada pelos mastócitos, que é a triptase, certo? E aí isso aí também eu errava, porque eu até pedia triptase para os meus pacientes, explicava para eles como é que tinha que coletar, mas eu não sabia que precisava de uma triptase basal. Então, tu precisa medir a enzima quando o paciente está bem, para ver qual é a triptase basal dele. E daí depois, precisa medir a triptase depois de uma crise. E essa é a parte difícil, porque idealmente, o ideal seria até 4 horas depois da crise. Mas eles falam que até 6 horas depois da crise dá para medir a triptase. Então, o paciente tem que ir, tipo, correndo para o hospital para medir a triptase dele. E ainda o laboratório não pode deixar o tubinho lá parado, tem que medir a triptase na hora, né? Se deixar o tubinho parado, essa triptase também vai desaparecer, tá? Então, tem que pegar e medir a triptase até 6 horas depois de uma crise. E essa triptase tem que aumentar 20%, mais 2 nanogramas por mililitro. Então, assim, se tu tem uma triptase de 8, tá? Ela vai para 9, tem que ser maior que 9,6 mais 2, então maior do que 11,6, certo? Pegou, né? Tudo certo. Perfeito. Tá? Então, eu tenho que ter a triptase basal e a triptase até 6 horas, idealmente até 4 horas, mas pode ser até 6 horas depois da crise. Quando o paciente não consegue fazer isso, tem algumas coisas que dá para pedir também, só que isso aí realmente eu nunca pedi, eu não sei como é que funciona, que é ver os derivados da histamina, das prostaglandinas na urina de 24 horas. Então, tu vê a N-metilhistamina em 24 horas na urina, 24 horas depois da crise, né? A prostaglandina D2, 24 horas depois da crise, nessa urina. Mas isso aí eu nunca medi, eu não sei se é fácil de fazer ou não. A triptase não é difícil. Eu acho que o convênio não paga a triptase, mas também ela não é super cara, assim, para fazer, né? Do ponto de vista de biópsia, de biopsiar, trato gastrointestinal, não tem muita coisa, assim, de base, assim, número de mastócitos na biópsia, não tem nada, é mais pela triptase mesmo. De alteração genética não tem nada também, né? Então, assim, eu acho que o diagnóstico laboratorial é mais ou menos esse. E a terceira coisa para dar o diagnóstico é resposta ao tratamento. Então, o paciente tem que ter resposta ao tratamento. Então, o diagnóstico é clínica, laboratório e resposta ao tratamento. Perfeito. E ao tratamento, claro que daí medicamentoso nesse caso, né? Por isso que esse diagnóstico é feito pelo médico, né? Porque precisa passar por todas essas condições, né? Todas essas etapas, digamos assim, para sim fechar critério de síndrome de ativação mastocitária. Não, e aí, justamente. Mas, Estela, e da parte só de clínica, que o paciente chega só com a clínica, né? Perfeito. Uma reação alérgica feia pode dar alteração em 2 órgãos. Então, o paciente pode ficar com urticária e falta de ar por uma reação alérgica feia. Então, a síndrome de ativação mastocitária também se confunde com uma alergia normal, né? E com intolerância à histamina também, como nós tínhamos falado, né? Porque a intolerância à histamina também pode se manifestar em outros órgãos e sistemas. Geralmente não é tão intensa a parte cardiovascular, né? Intolerância, a Adri atende bem mais pacientes com intolerância à histamina do que nós, mas a impressão né, baseado no que a gente vê na prática clínica e também nos estudos, pode dar até uma taquicardia, mas não como dá na síndrome de ativação mastocitária, né? Não sei, Adri, se tu tens alguma... A ação pode levar à anafilaxia, né? Exato. E a intolerância à histamina, não. Exato, é uma reação. De aperto no peito, de taquicardia, falta de ar, mas são sintomas bem mais leves nesse sentido.
Não, e o que eu acho também Exatamente. é da intolerância à histamina que tem bastante distensão abdominal. E na síndrome de ativação mastocitária eu não vi absolutamente nada de distensão abdominal. Eu vi cólica e diarreia, mas distensão abdominal não, né? Isso é uma outra diferença no diagnóstico, né? E a relação com a alimentação também, como nós falamos, na histamina geralmente tem os gatilhos alimentares, né? E na SAN já é bem mais amplo. Exatamente. Candice, e quais são geralmente os gatilhos, né? A gente já falou aqui alguns ao longo do podcast. Te convido a nos falar assim, geralmente, né? Então a pessoa tem essa, digamos assim, predisposição. E aí, quais são geralmente os gatilhos? Até já falei, né? Alguns que cheiros fortes e alteração de temperatura, principalmente quando fica quente, tá? Quando tipo de frio para quente. Estresse é um gatilho. Alguns alimentos podem ser gatilho. Até um dos artigos que eu li, não sei qual foi, que falou que 40% dos pacientes reagem a glúten e 45% podem reagir a laticínios, tá? Algumas medicações podem ser gatilho também. Infecções pode ser gatilho, mas mais raro. E o que eu vi era isso. Não sei se tu viu mais alguma coisa. Tu falaste medicamentos? Falei que alguns Med- medicamentos podem ser. Tá, Mas eu não dei cortou um exemplos. pouquinho, Se daí eu quiser, acabei pode não dar ouvindo. exemplos. É, Por exemplo, se quiser, anti-inflamatório é pode dar um exemplos. dos, opioides, alguns antibióticos, contraste pode desencadear, né? Uhum. Deixa eu ver se faltou. Período menstrual está descrito na literatura como sendo também que pode ser um gatilho para as mulheres, né? Para algumas mulheres. E eu não sei, exercício físico tu chegou a falar? Ai, tá cortando aqui pra mim, Falou? gente. Exercício físico também é um outro gatilho, né? Bem clássico, né? Exatamente. Isso é uma coisa interessante, né, Adri? Que a gente já teve Curva, pacientes. curvas também, quando tá viajando, tipo, andando de carro, curvas acentuadas. Essa eu não sabia. É bem comum os pacientes falarem. Interessante. Então, essa questão, né, como nós falamos, os detalhes na anamnese, na conversa do paciente, né? Então, é o paciente com histórico muitas vezes de diarreia, de desconforto abdominal, mas assim, crises que eles não conseguem no primeiro momento associar, né? Porque, de novo, muitas vezes a gente associa a alimentação, fica muito focado na alimentação e não nesses outros fatores. E aí, justamente quando tu pergunta assim, tá, mas como é que tu te sente quando tu corre? Né? Quando o paciente diz, eu corro. Tá, mas como é que você se sente com a mudança de temperatura que acontece no corpo na corrida? Ah, doutora, eu começo a ter coceira, eu começo a ter um mal-estar, né? Às vezes tenho aquela palpitação que depois que eu já parei o exercício, e aí tu começa já a pensar nesse diagnóstico. E, Uhum. e como a Candice falou, né? Os sintomas da SAN, ela pode confundir com intolerância à histamina, mas também com síndrome do intestino irritável. E diante de um paciente, Candice, que tem, agora segundo o Roma 5, né, nós estávamos falando, eu e a Adri, recentemente, antes para ter intestino irritável, né, era obrigatório ter dor abdominal associado à diarreia ou constipação e que aliviava à medida em que o paciente evacuava. Nos novos critérios do Roma 5, além de mudar, a gente não chama mais de doenças funcionais, mas sim doenças do eixo cérebro-intestino, agora o desconforto volta como lá dentro dos critérios diagnósticos, o desconforto abdominal associado à diarreia ou constipação, né? Então, o que acontece, pelo menos agora nos últimos 3 meses, né? Isso na verdade não mudou muito, foi mais ou menos essa definição de ter o desconforto como uma dentro dos critérios diagnósticos. É algo que é frequente no nosso consultório, né? E agora com essa mudança mais ainda, porque como eu e a Adri, a gente estava conversando, muitos pacientes com essa definição do Roma 4, que nós achávamos que tinha intestino irritável, como não tinha dor, tinha desconforto, caiu fora do diagnóstico, agora volta novamente. Não, mas Mas também, aí, Stella, eu vou te falar um negócio, tá? Eu sou uma pessoa revoltada com a vida, tá? Então, o Roma 3 dizia desconforto. Levei o Roma 4 e dizia dor. Vocês acham que eu mudei na minha cabeça? sei, Não, só para mim, desconforto estava valendo. Eu não estava nem aí que tinha mudado a definição. Eu tu tava. continuava tratando tipo desconforto como se não intestino irritável. E quando voltou agora, eu pensei, sempre estive certa, nunca errei na vida, entendeu? É É óbvio, isso aí. gente.
Mas é muito óbvio que o paciente às vezes não sabe diferenciar o que é desconforto, o que é dor, Exato, tá? Então, exato. E quando tem eles essa falavam que tinha dor. desconforto, pra mim eu botava que tinha desconforto barra dor e tá tudo ok, entendeu? Perfeito. Isso é uma coisa importante, é bem que eu e a Adri a gente estava conversando, porque a definição de dor ou desconforto ela é subjetiva. O que é dor para mim, Total! para ti vai ser um desconforto. A sensibilidade a gente sabe que é subjetiva, né? A nossa percepção Cara! de dor, né? Então, mas é claro que a gente E tu sabe. imagina o seguinte, não, olha só, tu imagina assim, tu dá o diagnóstico assim no intestino irritável pro paciente. Daí ele vem na tua consulta assim, olha só, mudaram os critérios de Roma, como tu tem só desconforto, agora tu não tem mais síndrome do intestino irritável, agora tu tem diarreia funcional, tá bom? Daí agora ele vem no consultório e fala assim, olha só, mudaram os critérios de Roma de novo, agora Sim, tu tem imagina. síndrome do intestino irritável. Então, para Ai, meu vocês Deus. verem até as nossos próprios consensos, né? Eu digo que não é fácil, né? A gente tem que estar sempre estudando e se atualizando, porque de tempos em tempos mudam as definições. Mas a questão é, muitas vezes, né, nós temos então pacientes com intestino irritável, que é muito comum dentro do consultório do gastro. Mais ou menos em torno de 20% dos pacientes do consultório, né? Isso é o que descreve a literatura, de 20 a 30%, eles são portadores de síndrome do intestino irritável. Quando que a gente, quando é que o gastro deve pensar que aquele paciente não tenha síndrome do intestino irritável e sim síndrome de ativação mastocitária? Eu acho que é isso que a gente falou. Quando vem esses sintomas fora do trato gastrointestinal, tá? A síndrome do intestino irritável, ela tá associada a alguns quadros que não são intestinais, mas normalmente são quadros que têm a ver com o centro de modulação de dor do nosso corpo. Então, pacientes com síndrome do intestino irritável têm mais fibromialgia, tem mais síndrome da fadiga crônica, tem mais doenças articulares, tá? Não tem tanto essa coisa de urticária, síncope, Uhum. falta de ar. Isso não é coisa que está associada com síndrome do intestino irritável. Está associado com síndrome do intestino irritável são outras coisas que tem hiperalgesia, tá? Que é aquela coisa de tu sentir dor demais, tá? Enxaqueca é uma coisa que está associada com síndrome do intestino irritável, está associada com intolerância à histamina também, né? Então tem isso. Então quando a gente tem essas manifestações nos outros órgãos, e eu acho que a outra coisa são os gatilhos. Porque a síndrome do intestino irritável tem muito gatilho alimentar, né? Aquele paciente fala assim, toda vez que eu como feijão, sei lá do quê, toda vez que eu como bababã, toda vez que eu como fruta, isso acontece, toda vez, sabe? E os gatilhos da SAM não são tanto alimentares. Então, o estresse eu acho que é um gatilho para os dois, mas se a gente pensar assim, um cheiro forte, isso não é gatilho para síndrome do intestino irritável. Mudança de temperatura, não é gatilho. Andar de carro, não é gatilho, né? Então, Exercício. exercício não é gatilho. Pelo Então, contrário. eu acho que os gatilhos são diferentes e a manifestação também é diferente. E a síndrome do intestino irritável, ela não é tão episódica assim. É o paciente que todo santo dia está ruim, ou quase todo santo dia. É muito comum, não é assim crises. Eu tive uma crise, não. É o paciente fala assim, tem dias que eu tô bem, mas a maioria dos dias eu tô meio mal, entendeu? Até tá na definição de intestino irritável, não precisa ser todos os dias, mas tem que ser bem comum, né? Não pode ser uma coisa que dá de vez em quando. Enquanto a síndrome de ativação mastocitária é definida por crise, são episódios que o paciente tem. Perfeito. E sobre a endoscopia e a colonoscopia, tem, tem algum papel, tem algum. Elas são importantes para esse diagnóstico de síndrome de ativação mastocitária ou não? Como a gente falou, até pode ter um pouco de aumento de mastócitos na biópsia, tá? Então, quando a gente faz biópsia, o patologista pode ver um aumento de mastócitos, mas isso não faz parte dos critérios diagnósticos. Na verdade, isso faz Perfeito. parte dos critérios diagnósticos para mastocitose sistêmica, que é Outra condição. Perfeito. outra condição que é neoplásica. Então, pode ter um aumento de mastócitos? Pode. Precisa? Não. Perfeito. Isso é uma questão importante, como a E Candice do falou. ponto de vista de Só que, endoscopia, a gente não vê nada. Isso é o patologista que exato, vê na biópsia. exato. Esses são exames que muitas vezes a gente pede, especialmente, né, quando tem aqueles que a gente chama sinal de alarme, né? Então, paciente com diarreia noturna, com sangue nas fezes, com perda de peso, com histórico familiar, ou de doença inflamatória, ou de câncer cólon retal, ou início dos sintomas depois dos 45 anos,
a gente deve pedir colonoscopia, na verdade, para todos esses pacientes. Mas ela não vai, ela é para o diagnóstico diferencial, não é mesmo? Muito mais para o diagnóstico diferencial. E agora, então, eu vou convidar a Adri para nos ajudar a desvendar o papel da comida, da nossa alimentação, na síndrome de ativação mastocitária, né, Adri? Então, Adri, então, o paciente consultou com a candice, ele vinha tendo, então, crises de dor abdominal e de diarreia, e associado à palpitação, ao desconforto, à coceira, e aí a candice aventou essa hipótese de SAM, fez toda aquela, cumpriu direitinho os critérios, o paciente coletou a triptase, né, no basal, sem estar na crise, conseguiu coletar depois na crise, deu esse aumento ali de 20%, e ela fechou, né, prescreveu o medicamento, ele ficou bem, fechou o diagnóstico. E aí ele, eu preciso que o senhor a consulte com a Adriana, nutricionista. E daí o paciente chega para ti, né? E aí ele já deu na internet, e daí ele tinha cortado todos os alimentos ricos em histamina. E aí, precisa mesmo cortar os alimentos ricos em histamina se ele é portador de SAM? Não precisa, porque, como a gente falou ao longo do podcast, não é essa a relação, né? Se o paciente tivesse intolerância à histamina, ou se ele tivesse também intolerância à histamina, aí faria sentido. Mas no caso da SAM, não. O que a gente pode fazer, então? Justamente desmistificar essas crenças do paciente, né? E ajudar ele a comprovar que os alimentos não são o gatilho. Podem haver alguns alimentos. Os estudos mostram que alguns pacientes com SAM podem, de fato, reagir a nozes, castanhas, condimentos, bebida alcoólica, frutos do mar. Mas isso são poucos alimentos perto do que seria uma dieta anti-histamínica, né? E isso é extremamente individual. Ainda assim, não significa que é para todos. Então, é extremamente recomendado que o paciente faça um diário alimentar detalhado, não no sentido de neurotizar, pelo contrário, no sentido de trazer mais clareza e comprovação do que realmente é gatilho em termos de alimento. Até porque teria que haver uma reprodutibilidade disso, né? Às vezes o paciente comeu alguma coisa e teve reação, mas quando ele come de novo não tem, e aí isso não seria considerado um gatilho. Perfeito. Ele... Quais são as restrições que fazem sentido? Né? Então, tu tem alguma. Tu tinha falado, de repente, da bebida alcoólica, e aí, como tu falaste, que é individualizado, né? Sempre. As restrições que fazem sentido vão ser aquelas que realmente são gatilho para ele. Ponto. De resto, nenhuma restrição. Claro, ter uma alimentação saudável, equilibrada, e quanto mais limpa em termos de aditivos, conservantes, melhor. Corantes, enfim. Mas fora isso, ele não necessariamente teria que evitar nada. E eu acho também que, diferente das alergias alimentares, que a gente tem alguns testes que a gente pode fazer, tipo o gel, o PET teste, o prick teste. Para a síndrome de ativação mastocitária não tem teste nenhum para alimento, né? Então é tudo baseado no diário alimentar, como tu falou, não existe nada que a gente possa pedir com que dê uma lista de alimentos o que ele pode, o que ele não pode comer, né? Não. Até faz parte do diagnóstico diferencial fazer o prick test, né, para excluir alguma alergia clássica, mas não tem nenhum exame que vá detectar esses alimentos, porque justamente não é uma alergia clássica, né? Perfeito. E os pacientes com SAM, isso dificulta a absorção dos nutrientes, Adri? De maneira geral, não. Esses pacientes não costumam ter carências nutricionais. Eu vi num estudo que pacientes que têm mais sintomas intestinais podem até desenvolver carências por uma enteropatia causada. Não sei não se vi isso nada, não viu nada. Pois é, eu vi isso em um estudo só e eu busquei deliberadamente, né, carências nutricionais e SAM, Não estudos. tem.
Desnutrição e SAM não tem. E geralmente o que a literatura sugere é que os pacientes, às vezes, é por conta das restrições que eles mesmos se impõem, né? Então, sem orientação, lembra como eu falei, né? Vai para a internet, tem vários GPS, tem 5 nutricionistas, cada um falando uma coisa, e daí eles resolvem seguir os que as 5 falam, né? E aí começa a restringir demais, né? E aí isso sim pode levar às carências nutricionais. Exato. As carências vêm justamente das restrições que eles se colocam. Nem sempre o alimento é o culpado, né? Que nem um exemplo que eu gosto de dar é o paciente com refluxo, que ele começa a evitar um monte de coisa, que ok, né? Algumas coisas realmente tem que evitar, mas ele está evitando várias outras coisas, glúten, leite, porque ele acha que isso provoca os sintomas, mas ele não melhora e ao mesmo tempo ele não olha para o entorno, né? Tipo, fatores modificáveis, mastigação, comer devagar. Então é muito fácil culpar a comida, né? Do que olhar para mim também e mudar o que eu preciso mudar, né? Perfeito. Comer com celular, né? É, Hoje, infelizmente, se popularizou, então a pessoa, eu digo, né, tá no modo luta e fuga, porque no celular tu tá muito mais com o sistema nervoso simpático ativado do que o parasimpático, e nós sabemos o quanto o parasimpático é o grande maestro da digestão, a gente precisa que ele esteja ativado, porque no modo luta e fuga o nosso corpo não está preparado para receber o alimento, né? Está preparado para lutar ou fugir. Então, eu digo, é exatamente como a Adri falou, às vezes a gente culpa muito, tem que culpar muito o alimento, mas esquece de entender como é que eu estou no momento da refeição, né? O que mais está acontecendo? Então, por isso que é tão importante atividades como a nossa aqui do podcast, onde a gente traz informação para as pessoas estarem atentas a isso também, né? Ao entorno, como a Adri falou. porque Candice. se o estresse pode desencadear também a ação, daqui a pouco a pessoa tá comendo, tá super estressada e o motivo não foi o alimento, né? Não, Exato. e talvez isso até explique isso que tu falou, o alimento aquela vez me deu reação, mas depois não deu, porque talvez não era o alimento, era o entorno, né, que deu a reação e a pessoa, como estava comendo o alimento naquela hora, a pessoa não deve ter sido o alimento, né? Exato. E E, quanto maior a lista de restrições do paciente, maior o risco de um transtorno alimentar, né? Então a gente tem que cuidar com isso também, o transtorno alimentar restritivo evitativo, quando a pessoa começa a evitar muitos alimentos. Isso é algo que a gente tem visto cada vez mais no consultório, né? Os pacientes com medo da comida. E por isso que é tão importante nós termos em conjunto, né, no nosso tratamento, eu sempre digo, né? De ter esse trabalho realmente interdisciplinar do gastro com a nutricionista orientando o paciente, né? Porque a TARI, né, que é transtorno restritivo evitativo, justamente ele é um transtorno alimentar que a gente está diagnosticando mais frequentemente nos dias atuais, e muito por conta disso, de excesso de restrição. E nós já falamos várias vezes aqui o quanto é ruim o excesso de restrição para a nossa microbiota intestinal. Nossa microbiota intestinal precisa daquela diversidade de alimentos saudáveis, de cor no nosso prato, não é mesmo? E falando, né, a Adri estava falando do estresse, da ansiedade, o estresse, né? Sim, a gente sabe que é um dos gatilhos para a crise, né? E a questão do estresse, como nós estávamos falando antes, também é gatilho para a síndrome do intestino irritável, né? Mas o que em termos assim de para as pessoas entenderem, por que o estresse afeta tanto essa parte e pode ser um gatilho para essa condição, Candice? Na verdade, acho que tem duas coisas, né? Uma é a parte hormonal do estresse, né? A liberação do cortisol e da adrenalina, que também, isso aí também é uma coisa que faz essa ativação mastocitária, eventualmente, né? Em algumas pessoas. E a outra coisa do estresse é a parte do aumento de permeabilidade intestinal. Que isso aí tem mais a ver, daí não tanto com esses hormônios, mas com os outros hormônios que o estresse libera, principalmente as interleucinas, que elas aumentam essa coisa da permeabilidade intestinal. Tem até, eu não sei se isso tem a ver tanto com a SAM, acho que talvez tenha até mais a ver com a síndrome do intestino irritável. Mas da parte da SAM é principalmente pela liberação hormonal mesmo, que pode ativar. Tanto que até tem gente
que quando fica estressado, começa a se coçar e tudo mais, né? E não Fica é sã vermelho, isso, tá, né? gente? Isso não Uhum, é sã, tá? Não uhum, é a mesma uhum. coisa. Mas a gente tem essa coisa, né, de liberar esses marcadores ali, eventualmente, quando a gente fica estressado. E a parte, então, também, o estresse também aumenta a permeabilidade intestinal, mas eu acho que daí entra mais no mecanismo da síndrome do intestino irritável, não tanto da SAM, né? Perfeito. E aí tem uma questão que eu acho que também é importante a gente pontuar aqui, que esses pacientes geralmente demoram muito para fazer o diagnóstico. Uhum. Então, são anos de sofrimento, são anos de insegurança. Será que vai me dar aquela crise de novo? E aí eles ficam hipervigis. E ao mesmo tempo, essa hipervigilância acaba ativando o sistema nervoso simpático. E aí desorganiza ainda mais a interação do eixo cérebro-intestino. Então acaba esse sintoma, muitas vezes, sendo ainda mais intenso por conta dessa demora do diagnóstico, dessa insegurança. Depois que ele tem o diagnóstico, né, depois que ele tem, como a Adriana sempre falou, depois que ele sabe quais são os alimentos que são gatilhos, ou quais são os fatores externos que são gatilho, ele já está preparado para isso, né? Ah, então eu vou correr hoje, então eu já vou tomar o meu remédio, né? Ele já sabe, e isso vai trazer segurança, isso vai diminuir muito o estresse, como eu falei. O que nos ajuda a diminuir o estresse, né? A gente acha que estresse é falta de calma, na verdade não é falta de segurança. Quando a gente fica insegura é que a gente se sente estressado. Então, quando ele tem essa segurança, né? Então o GPS gastro, GPS nutricionista está guiando ele e ele está se sentindo bem, isso vai ajudar a diminuir os níveis de estresse e, consequentemente, o eixo cérebro-intestino, toda essa parte, né, da luta e fuga vai ficar mais silenciado, não é mesmo? Exato. E em relação ao tratamento, Candice, nós já falamos aqui que, inclusive, o tratamento medicamentoso faz parte do diagnóstico, né? Os É pacientes a resposta. costumam. Exatamente. Em relação ao tratamento, né, medicamentoso, claro que nós vamos falar aqui em nome de remédios, mas ele existe, né? A gente sabe disso, como nós já mencionamos, e eles. Qual é o papel aqui dos remédios de uma forma geral? Só para as pessoas entenderem, né? Como é que eles vão nos ajudar nessa condição. Como muitas coisas na medicina, o tratamento medicamentoso é para segurar os sintomas, né? Não é para tratar a causa, até porque a gente não sabe por que esses mastócitos estão hiperreativos. Então, a base do tratamento é tentar fazer com que o mastócito não libere as granadas, não degranule. Então, a gente dá medicação para estabilizar os mastócitos, são estabilizadores dos mastócitos. Eu acho que o mais usado é o cromoglicato, que são medicações que lá atrás, lá atrás, há 30 anos atrás, começaram a ser usadas para pacientes com asma, né? Então, foram medicações que começaram a ser usadas para pacientes com asma, que é para estabilizar esses mastócitos, para eles não degranularem. Tem uma medicação nova que eu acho que não tem aqui no Brasil, mas que eles falam nos estudos, eu acho que é osalizumab, né? Que também é para isso, mas eu nunca vi aqui no Brasil, assim, essa medicação, eu acho que não deve ter aqui, tá? E também a gente pode dar medicações sintomáticas para diminuir o efeito da histamina no corpo. Então, a gente dá os antihistamínicos para o paciente, que a gente usa muito antihistamínico, né? Prometazina, um antihistamínico, a famotidina, que bloqueia também receptores de histamina, né? Então, a gente pode dar antihistamínicos para os pacientes, mas principalmente a base do tratamento são os estabilizadores dos mastócitos. Então, e a resposta ao tratamento faz parte do diagnóstico, né? Dos critérios diagnósticos. Tem também, gurias, algumas especiarias com efeito estabilizador de mastócitos, como a curcumina, a canela, o alecrim, a quercetina, que está no chá verde, na camomila, um composto das plantas do gênero aloe vera. Mas a aloe vera não era proibida aqui no Brasil? Aloe emodim. Mas fora não, né? Vioral, né? Vioral era proibido aqui, né? Não sei se ainda tá. O aloe vera da Forever ainda é vendido, né? Eles são Então tá. muito potente, né? A equinácea também. E ácidos graxos, alguns ácidos graxos específicos.
Mas isso são coisas que a gente pode usar na alimentação como coadjuvante também, né? Para ajudar a estabilizar. E são coisas que a gente usa na intolerância à histamina também, né? Sim, tipo A na quercetina. quercetina, né? Sim. Uhum. Isso que a Adri trouxe, né, de usar as especiarias, e eu tenho cada vez mais cozinhado com as especiarias, eu vejo quanto diminui o uso do sal na minha casa, né? E o quanto muda o sabor, né? Por exemplo, usar a páprica no frango muda muito o sabor. Então, poder usar cúrcuma, né? Colocar como um hábito. Então, deixar, eu digo, a gente tem que deixar à mão, à vista, né? Perto ali do saleiro já deixa as especiarias, porque assim a gente vai trazer novos sabores, mais cor para o nosso prato e, ao mesmo tempo, a gente cada vez mais está estudando os benefícios das especiarias, né? Ativas, né? Antioxidantes, propriedades antifúngicas, é bem legal. Exatamente, né? Então, tirar aqueles antigos temperos, né, que nós usávamos e colocar as especiarias é uma ótima escolha nessa nossa busca aí de realmente ter uma alimentação mais saudável. E como é que a gente descobre, Candice, para finalizar a parte do tratamento, os nossos gatilhos sem ficar refém deles? O que tu sugere, né? Para esse nosso paciente que fez o diagnóstico de síndrome de ativação mastocitária, né? Daí já recebeu o tratamento medicamentoso, ele ficou bem, mas é claro que ele não vai usar o remédio para sempre, né? Então a gente faz um tempo, depois a gente começa a ajudar ele a identificar, né? Mas tem uma lista enorme, como nós falamos aqui, de gatilhos, né? Então, o que tu diria para esse paciente de orientação, né? Ele precisa restringir tudo isso, ou seja, ele não pode mais tomar antibiótico, ele não pode mais tomar anti-inflamatório, ele não pode mais beber bebida alcoólica, ele não pode mais se exercitar, ou não, tem como. Não pode mais usar perfume. Como é que é? Como é que fica, então? Ele Olha precisa só, seguir. a gente ia combinar de fazer uma pergunta bem cabeluda para Adri, né? Para deixar ela de saia justa. E daí a Estela faz isso comigo. Eu não tô acreditando. Não, assim, ó, é de cair os butiá do bolso. Sinceramente, olha, o que Mas, eu acho, olha, tá? as pessoas de fora não vão saber o que é cair e butear dos bolsos, Candice. Isso é só termo gauchês, né? Só Não, gaúcho, né? mas elas entenderam, entendeu? Eu nem tava sabendo dessa, não, da pergunta cabeluda pra Ela mim. pegou e falou assim: agora nós vamos ver. Ah, então, tu acha que o paciente precisa, ele precisa eliminar tudo isso da vida dele, ou a gente pode primeiro, né, identificar com ele quais são os reais gatilhos e ele se focar nesses gatilhos, né, esquecendo os demais? Como é que é? O que tu Eu acho, aconselharia? tá? Eu vou falar a mesma coisa que eu falo para os pacientes com refluxo, paciente com síndrome do intestino irritável. Eu acho que a gente tem que aprender a se escutar, né? Escutar o nosso corpo. E isso às vezes é Perfeito. difícil no barulho do dia a dia, escutar o nosso corpo e ver o que a gente vê que nos faz mal, tá? Então, às vezes o paciente realmente chega com uma lista super, ultra enorme, mas tem uma coisa que eu acho bem importante. Como a gente falou, o estresse é uma coisa que desencadeia os sintomas. Então, às vezes, quando a pessoa está estressada, tudo é gatilho. Absolutamente tudo. E daí a pessoa coloca na lista dela aquele monte de tudo que é gatilho. Então, eu falo, olha só, tu tem que se observar, e como a Ali falou, ver a reprodutibilidade do negócio. Porque se uma coisa foi gatilho em um momento e não foi no outro, talvez essa coisa não seja gatilho. Talvez tinha outra coisa acontecendo que fez essa predisposição disso acontecer. Então, testa de novo, talvez você possa tirar isso da tua lista. Agora, se toda santa vez que eu vou correr eu tenho sintoma, bom, correr, então, é um gatilho. Agora, às vezes quando eu como sorvete, eu tenho, às vezes não. Provavelmente o sorvete não é, né? Então, essa coisa que o que é gatilho quase sempre. A não ser, como eu falei assim, que quando tem outras coisas influenciando, o estresse é uma coisa que influencia bastante. Eu vejo assim os pacientes, quando eles chegam, às vezes, no consultório, o negócio dos cheiros, entendeu? Daí, tá estressado, daí o cheiro é gatilho. Mas quando não tá estressado, o cheiro não é gatilho, sabe? Os Ou, por exemplo, perfumes. a pessoa evita todos os gatilhos, mas não se trata do estresse. Exatamente. Estava falando de ter que olhar para dentro e fazer o que é preciso, né? Porque evitar o que está fora
Eu já atendi pacientes com SAM que não saíam de casa por causa de dinheiro e E de imagina o estresse de tu ficar o dia inteiro dentro de casa, Imagina, e importante, né? não ver com o ninguém. paciente chega para o tratamento, ele está sem tratamento. Por isso que também ele está tão reativo. Mas depois que ele trata, que a coisa estabiliza, né? Aí acho que é a hora também de tentar levar uma vida mais normal, né, Candice? Não, eu também Até, acho. até porque o social faz parte do conceito de saúde. Saúde é um bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de doenças. Então, para o paciente se sentir bem, ele precisa voltar à socialização. Então, por Uhum. isso que, de novo, voltando à questão das dietas restritivas, elas impactam tanto. Ah, eu sou mais saudável porque eu como 100% saudável? Não, gente, não! É saudável não comer saudável o tempo inteiro, como a Adri bem fala, né? E seguir Uhum. aquela orientação dos 80-20, né, Adri? 80% eu como saudável, 20% não. Para justamente não restringir a minha socialização. E também tem coisas, eu digo, às vezes tem comidas afetivas que a gente gosta de comer porque dá um bem-estar emocional, né? Então, nós podemos ver o alimento não como prisão, né? E muitas vezes o paciente com transtorno restritivo evitativo, ele se sente prisioneiro do Uhum. sistema digestivo, da comida, né? Então, e na SAM é a mesma coisa. Então, como a Candice falou, mapear o que são realmente gatilhos reais. E o que Uhum. tem de pano de fundo estresse, uma noite mal dormida, Uhum. quando a gente não dorme bem, eu lembro muito bem quando eu fazia plantão, no outro dia, era difícil, a gente fica mais reativo, né? Sim. Altera humor. A percepção de dor altera. Não, você sabe que eu sou meio alérgica. Quando eu durmo mal, eu começo a roupa começa a me coçar no outro dia, que eu fico com o pescoço todo coçando, né? Pra tu ver, começa, que a gente falou dos mastócitos e do estresse, né? Dormir mal ativa meus mastócitos ali, sei lá, entendeu? Libera estamina no meu E- corpo. Exatamente. Então é importante, como nós falamos, né, em olhar o global. Muitas vezes a gente quer culpar, achar um culpado. E na Uhum. verdade, o nosso corpo, ele, como nós falamos, né, ele está inserido no meio. Então, várias coisas, né? Nós somos um ser biopsicossocial, isso a gente estudou na terceira série, eu acho, né? E por isso que é tão complexo esse mundo, esse universo de saúde intestinal, porque envolve muitos fatores. E aí, para E, encerrar, e uma coisa, Estela, só que eu queria falar, é para que antes tu estava falando, é para a gente usar os recursos que a gente tem. Às vezes, por exemplo, o paciente com intolerância à histamina, ele poderia estar usando a enzima DAO para comer uma coisa que ele gosta, mas que ele não tolera muito bem. Mas ele perfeito. fica preso naquilo de que aquele alimento é proibido e ele não deve comer, mas ele poderia estar usando o recurso que ele tem, que é a enzima DAO, né? Perfeito. Da mais normal, digamos assim. E por isso a importância de ser orientado, né, pelo profissional da saúde. Sei que a inteligência artificial está aí, ela é uma realidade em todos os meios, mas ela não substitui, né, o atendimento do profissional. E por último, para encerrarmos, Candice, a síndrome de ativação mastocitária, ela tem cura? Não. Já que tu perguntou, eu tô respondendo. O que que eu acho, né? Isso que a gente falou antes. Para a gente atingir a cura de uma doença, a gente tem que saber por que que ela está acontecendo, qual é a raiz Uhum, dela. A gente não uhum. sabe por que que esse mastócito está hiperreativo. Se é um defeito genético, se é o que que aconteceu que fez ele ficar hiperreativo. Então, o que que a gente faz? A gente tenta deixar ele caladinho com medicação. Mas do ponto de vista de cura, não, não tem. Não, A gente não sabe a base da doença. Então, assim, a gente não sabe por que isso aconteceu, a gente não tem como chegar na raiz ali. Então, não, não tem. Mas ao mesmo tempo o paciente pode sim retomar a sua qualidade de vida, ter Tem boa qualidade de tratamento. vida, uma vez que ele saiba dos gatilhos, então esse tratamento, né, então o tratamento de preferência, né, com gastro, com nutricionista, vai ajudar nessa jornada, não é mesmo? E eu gostaria que vocês então deixassem uma mensagem final para as pessoas, né, que convivem com esse sintoma, que são portadores de síndrome de ativação mastocitária, Adri. Mensagem final para os teus pacientes que têm SAM. Ah, essas coisas de mensagem final que vem do coração eu não sou muito boa. Ah, bom,
Eu costumo ser um pouco objetiva e pragmática, né? A minha mensagem é buscar o acompanhamento adequado e levar com mais calma as restrições, né? Sempre analisar melhor antes de sair excluindo alimentos sem ter certeza, porque isso tem um impacto bem ruim no aspecto nutricional e na vida social. Perfeito. Candice, gostaria de deixar uma mensagem final? Na verdade, esse é um diagnóstico que a gente não faz com frequência, porque eu acho, como a gente falou, era uma doença que até pouco tempo a gente nem falava sobre ela. Talvez quem trabalha com alergia tinha mais contato, mas nós, gastroenterologistas, a gente começou a falar disso nos últimos 2, 3, 4 anos no máximo, né? E então tem muita gente aí que não tem diagnóstico, eu tenho certeza disso, né? E muita gente que passou em consultório de gastroenterologista e não teve diagnóstico porque a gente não sabia, tá? Então, se tu já teve, tipo assim, passou por coisa e não teve diagnóstico, pensando, mas eu acho que eu tenho isso, vale a pena passar de novo, porque agora a gente está conversando sobre isso, agora a gente está falando sobre critérios diagnósticos, agora a gente está falando sobre pedir exames e ver. Então, acho que vale a pena ir atrás se tu acha que tem. Tem como a gente tentar, pelo menos, fazer o diagnóstico. Não é fácil? Não é fácil. Todo gastroenterologista que está conversando sobre isso, não é todo gastroenterologista que está conversando sobre isso. Mas tu já pode dizer assim, olha, eu acho que talvez eu tenha isso, será que a gente podia, pelo menos, né, fazer o exame e ver o que dá, né? Perfeito. É isso que vocês falaram, né? De buscar ajuda e de tentar realmente entender a origem. O que está acontecendo comigo, né? Será que eu tenho intestino irritável mesmo? Ou será que eu tenho alguma outra condição? Então, de novo, né? Os exames estão cada vez mais. Que bom que nós temos cada vez mais disponíveis, mas nada substitui a sua autoobservação. Então, a pessoa o diário alimentar que a Adri utiliza para fazer o diagnóstico, como ele é importante, né? Então, durante uma semana seria interessante, se você está com sintomas intestinais e não está sabendo a origem, quem sabe começa a escrever, né? Mas não só atentando para a alimentação, mas pelos outros fatores. Uhum. Daí, isso Exatamente. vai nos ajudar, né, no momento da consulta médica. Então, vamos encerrar. Adri, passa para nós, então, o teu contato. Meu contato, meu Instagram é o Intestino Feliz. Meu site é adrianalaufer.com.br. Só me contatar por lá. Candice? O meu Instagram é candicecrumel.gastro. E vocês me encontram no Instagram, Estela Marini Gastro. E também nós temos o Instagram do Gastrotalks _, do nosso podcast. Pessoal, muito obrigada pela companhia de vocês. Foi ótima a nossa conversa. E até a próxima. Até a próxima. Beijo, Até. Adri. Obrigada. Imagina, me passa o Pix para eu pagar o aluguel. Pode deixar. Vou sim. Tchau, tchau. Tchau.